Bom dia, abençoados e abençoadas! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais um dia juntinhos para poder falar do nosso Pai e também ouvir a palavra dele e ser ensinado aquilo que ele deseja nos ensinar. E hoje é literalmente um ensino assim, para o seu momento, eu acredito, porque eu costumo falar que o Senhor ele não busca perfeição, mas ele busca disponibilidade, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Então já pega seu café, pega sua Bíblia, senta à mesa e convida o Senhor para sentar à mesa com você. E hoje eu vou ler Êxodo 4 e eu vou ler deixa eu ver aqui, do 10 ao 12. Mas eu vou ler o inicinho aqui também depois para vocês, tá bom? Então começa assim. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falastes ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a sua boca e te ensinarei o que hás de falar. Mas antes disso, no versículo 1 e 2 fala assim: Então respondeu Moisés, se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz e disserem, o Senhor não te apareceu? Perguntou-lhe o Senhor, que é isso na tua mão? E ele respondeu, uma vara. E ali naquele momento, ele começa a falar e a fazer com que as pessoas iriam acreditar em Moisés. Ok, Ingrid, mas eu entendi que aqui, o que a gente pode entender foi o chamado, aonde o Senhor estava chamando Moisés para cumprir o chamado dele, né, aquilo que ele veio mesmo para fazer, mas Moisés estava cheio de quê, gente? De desculpas. Então, Moisés foi, antes de tudo, ele foi sim um instrumento de Deus para poder trazer, né, para libertar a nação dele. De ver, ele foi um instrumento que viu Deus face a face, né? Ele teve o privilégio de pegar as tábuas da lei. Então, ele teve assim, ele foi um homem que passou por muitas coisas junto com Deus. Mas em Deuteronômio, deixa eu até achar aqui, em Deuteronômio 34, 10, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para a gente poder seguir uma sequência aqui. Achei, Deuteronômio 34, 10, se você quiser acompanhar, fala exatamente assim. Cadê? 34, 10. Nunca mais, olha só, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhece face a face. Então, nunca mais houve profeta ali naquela época que tinham essa intimidade, que viu o Senhor, conheceu o Senhor face a face. Não tinha. Então, ele diz que quando Moisés, né, a gente continua aqui na palavra, fala que quando Moisés desce na terra, quando o Messias, descer na terra, ele será como eu, Moisés, né? Então tem uma parte aqui na palavra que fala isso. Só que antes disso tudo, Moisés, ele quase falou não para o seu chamado. Agora, por que, Ingrid, que ele quase falou não para o seu chamado? Por conta da sua insegurança. E aí, talvez hoje, eu olhando, né, para mim, vendo esse Moisés cheio de insegurança, eu fui como Moisés, né? E ainda, às vezes, algumas situações, ainda sou como Moisés. Eu dou uma justificativa para Deus. Mas aí Deus ouviu Moisés, só que ele não levou em conta o que Moisés estava falando, exatamente nesse versículo que eu falei aqui para vocês em Êxodo 4.
Então Moisés vai dar várias desculpas. E todas elas o Senhor, ele arrumou a justificativa. Ele não deu bola, ele não deu ideia para a insegurança de Moisés. Então Moisés vem aqui e fala: não, mas eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Moisés dá essa justificativa para Deus e ele ouve, ele não leva em conta. E aí a gente pode ver que o momento mais glorioso da vida de Moisés foi quando Deus se manifestou na sarça ardente, onde ela não foi consumida. E depois de anos, por que foi tão impactante? Porque foram depois de anos e anos e anos sem ninguém sentir e nem ouvir, nem saber de Deus. Então Moisés, ele teve uma experiência com a glória de Deus. Mas aí o que acontece? Ele preferiu olhar para onde? Para as suas inseguranças. Quantas vezes Deus tocou na minha vida, na sua vida, e está te chamando para dar um grande passo na sua vida, mas você está se impedindo de dar esse grande passo na sua vida. Talvez não esteja percebendo, a gente não esteja percebendo, você não esteja percebendo, mas Deus, ele está fazendo. Então, olha para a sua vida. Coloca o foco no que Deus está fazendo. E para analisar quantas desculpas você dá por conta da sua insegurança. Quando o Senhor, ele nos dá a oportunidade, muitas vezes nós começamos a inventar desculpa, a dar justificativas para Deus. Só que se Deus abrir portas para você, você vai conseguir entrar. As coisas de Deus, ela não é para medrosos, ela não é para aquelas pessoas que têm medo de fato. Deus, ele abre a porta, mas muitas vezes a insegurança é o que fecha a porta do nosso coração e faz com que a gente não viva aquilo que nós nascemos para viver. Então, quando Deus chama a mim e a você, é algo irrevogável. Irrevogável. Não vai passar para outra pessoa. É meu e seu. Mas a resposta depende de mim e de você. E Deus, ele espera uma resposta. Ele espera que nós nos posicionamos. Aquele que carrega de fato um destino, mas acha que não está pronto para ele, muitas vezes fala e demonstra que está escutando mais as vozes que estão dentro de você, que te paralisam, do que a voz do nosso próprio Pai. E a queda, ela traz esse resultado, né? O homem que muitas vezes estava ali focado na presença de Deus, a partir do pecado, tira o foco da presença de Deus e começa a olhar para o problema. Então, no momento que o pecado entra, a gente começa a ter vergonha, culpa, medo. Então, aqueles que nascem já de Adão e Eva, que somos eu e você, a gente já nasce com isso dentro de nós, vergonha, medo, culpa. Só que quando a gente conhece a Cristo, a gente tem a oportunidade de mudar isso na nossa vida. A gente tenta buscar solucionar, mas não olha para Deus. O que a gente precisa é olhar para que Deus tire isso de nós, para que Deus cure aquilo que está muitas vezes nos afastando e deixando a gente com insegurança. A queda faz com que a gente olhe só para a nossa limitação e não para a presença de Deus. E aí hoje a minha pergunta para você é: aonde está o seu foco? Em Deus ou no problema? Todo olhar distorcido vai aumentar a sua insegurança. E a insegurança faz você focar no que falta e não no que você já tem. Aí vamos lá, 40 anos escondido de Faraó estava o Moisés depois que ele matou o egípcio. Por quê? Porque ele estava com medo. Aí ele vai cuidar de ovelhas. Aquilo que ele pensava que era o fim da história dele, porque ele estava cuidando de ovelhas, estou tranquilo, né? Minha vida é sossegada. De repente Deus o encontra.
Deus nos encontra e nos momentos mais difíceis da nossa vida, que muitas vezes a gente acha que é o fim, que acabou, que não tem mais nada para fazer. E aqui começa as desculpas que Moisés dava para Deus. Ah, mas quem sou eu para ir ter com Faraó? E se eles não acreditarem em mim? O Senhor, eu nunca tive facilidade de falar. Enquanto Deus estava comunicando o destino, Moisés estava falando sobre a sua deficiência. As coisas mudam quando nossas palavras falam aquilo que Deus está falando também. E aí, o que a gente precisa se atentar? Será que a nossa fala está em sintonia com Deus? Porque a Bíblia fala que o Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ninguém conhece mais a você do que Ele que te fez. Suas deficiências não importam para Ele. A sua paralisia não importa para Ele. A sua insegurança não importa para Ele. O seu medo não importa para Ele. A gente precisa olhar para Deus e não para aquilo que nos trava. A gente precisa guardar as nossas desculpas e abraçar de fato o que Deus está falando. A gente precisa se alinhar com o nosso Pai. Então, para que hoje você ouça essa palavra, olhe para si, veja quantas desculpas você tem dado e o que Deus tem te chamado, e para de caminhar por esse lugar, por essas palavras do mundo, e comece a andar e caminhar e alinhar com a palavra que Deus tem para você. Amém? Então, um grande beijo no seu coração, fique com Deus, faça a sua oração com o Pai nesse momento, para que Ele possa tirar toda insegurança, toda paralisia que há em você, para que você tire o foco desse lugar e você olhe e coloque o foco em Cristo a todo tempo, amém? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.